Olá, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao canal Universo Cristão. E hoje nós vamos aprender um pouco a respeito da Palavra de Deus. Então, pega a tua Bíblia, chama a tua família e vamos juntos aprender mais a respeito da Palavra do Senhor, nosso Deus. Amém? A parábola do bom samaritano se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25. Então vamos fazer uma reflexão a respeito desse ensinamento tão importante que foi ensinado pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então vamos entender o que é que a palavra de Deus está nos ensinando aqui. Jesus estava pregando e de repente aparece um doutor da lei e ele faz uma pergunta para Jesus. A primeira coisa que nós precisamos entender é quem eram os doutores da lei. Jesus, muitas vezes, ele foi perseguido por algumas seitas judaicas, como por exemplo a seita dos fariseus, dos saduceus. Eram pessoas hipócritas, pessoas que aparentemente pareciam que eram santas, mas interiormente eram pessoas perversas e malignas. Então, quando algum deles se aproximavam do Senhor Jesus Cristo, eles não vinham com a intenção de aprender, eles não vinham com a intenção, eles não vinham com humildade. Na verdade, eles vinham tentar o Senhor Jesus, eles estavam tentando pegar o Senhor Jesus Cristo em alguma falha, para que depois pudesse acusar, para poder matá-lo. E com esse doutor da lei não foi diferente. Chegou para Jesus e ele fez uma pergunta, só que era uma pergunta tentando ao Senhor. Ele disse: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Glória a Deus. Olha só a pergunta que ele fez. Se nós analisarmos, nós vemos que é uma pergunta muito simples para ser feita por um doutor. Então, perceba que ele não tinha intenção de aprender com Jesus. Isso é um problema, porque quando nós pensamos que nós já sabemos de tudo, nós perdemos a simplicidade e a humildade para com Deus. Então Jesus respondeu baseado nas Escrituras. Ele diz assim, e ele lhe disse: o que está escrito na lei, como lês? Então Jesus chama para dentro das Escrituras e faz uma pergunta para ele também. Jesus diz: como é que está escrito na lei? Como é que você interpreta aquilo que está escrito na lei? E aí ele começa a citar os dois maiores mandamentos da palavra de Deus. Ele diz assim, versículo 27, e respondendo ele, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Versículo 28. E disse:
respondeste bem, faze isto e viverás. Glória a Deus. Olha só. Então a resposta do doutor da lei também foi de acordo com a Escritura Sagrada. Só que tinha um problema. Eles sabiam interpretar a lei, conheciam qual era a vontade de Deus para as suas vidas, mas eles não viviam na prática aquilo que estava escrito na lei dos profetas. Então Jesus chama ele para a verdade. É como se Jesus estivesse dizendo assim: respondeste bem, agora só está faltando uma coisa. Agora você vai ter que tirar da teoria e vai ter que colocar em prática. E esse era o problema dos escribas, dos doutores da lei, dos saduceus, dos fariseus, porque eles viviam uma vida de aparência. E nos dias de hoje não é diferente. Tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas, que conhecem a palavra de Deus, sabem das Sagradas Escrituras, mas vivem uma vida de aparência apenas. E alguns nem conseguem mais disfarçar. Estão enfiados até o pescoço no pecado, estão amando o pecado de tal maneira e já se convenceram de que aquilo que é errado é certo e aquilo que é certo é errado. Mas não é esse o ensinamento que o Senhor Jesus Cristo nos deu. A palavra de Deus, ela tem que ser vivida na prática. Nós não podemos sermos pessoas hipócritas, que transmitem uma coisa para as pessoas, mas lá por dentro, no fundo do nosso coração, é outra totalmente diferente. Jesus está nos dando aí uma lição. Não basta só você ler a palavra, não basta só você interpretá-la. É preciso que as coisas que estão escritas aqui, neste livro sagrado, elas sejam colocadas em práticas por nós. E aí, Deus se alegrará da nossa atitude, da nossa conduta, do nosso amor a Ele. Glória a Deus. Santo Deus. Versículo 29. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: então, quem é o meu próximo? Então perceba que esse doutor da lei, além de ser hipócrita, ele era também soberbo, egoísta. E isso é um problema, porque isso destrói a simplicidade do cristão, do servo de Deus. Destrói a humildade. Glória a Deus. Aquele doutor da lei, como muitos outros, eles tinham como o seu próximo, as pessoas que eles amavam, somente aquelas pessoas que faziam parte do seu rol de amizade. Então era como, por exemplo, se fizesse parte de um grupo fariseu, por exemplo, o próximo eram as pessoas que convivessem com eles. Se fizesse parte de um outro grupo, como os saduceus, então seu próximo seria a pessoa que fizesse parte daquele grupo. E Jesus, ele estava aí desmascarando essas pessoas. Jesus estava dizendo que nós não podemos justificar a nós mesmos, e nós precisamos de Deus, e nós precisamos da sua palavra para que possa nos orientar. Glória a Deus. Então Jesus começa a contar para aquele homem uma parábola, e nessa parábola Jesus vai envolver três
três pessoas interessantes nela. Jesus, ele coloca um sacerdote, ele coloca um levita e um samaritano. Jesus disse que um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e no meio do caminho ele foi surpreendido com alguns salteadores que o espancaram e deixaram ele quase morto. Aí Jesus começa a usar as três figuras para ilustrar aquela parábola. Jesus disse: e vindo um sacerdote, quando ele viu o rapaz lá caído quase morto, ele passou de lá e não socorreu aquela pessoa. Depois veio um levita e fez a mesma coisa. Então Jesus usa aqui um sacerdote e usa um levita. O sacerdote era uma das pessoas mais importantes de Israel. Ele era bem visto pela sociedade. Era visto como um homem de Deus, um homem santo. E era a pessoa que estava à frente do povo de Israel, do rebanho. Então, deveria colocar em prática aquilo que ele estava ensinando para as pessoas. E não estava. Eles eram pessoas ruins por dentro. Parecia que eram pessoas boas, mas não eram. Aí Jesus vai usar outra figura importante em Israel, que era a figura de um levita. Uma pessoa que foi escolhida por Deus, consagrada para viver uma vida santa, cuidando das coisas do reino, discernente ao reino de Deus. Eram as pessoas que tratavam da questão dos louvores em Israel. Então, são duas pessoas muito importantes. Só que o problema, essas duas pessoas, eles passaram pelo homem que estava caído e não fizeram nada. Ou seja, para aqueles dois homens de Deus, o seu próximo tinha que ser alguém que fizesse parte do seu rol de amizades. Senão, eles não usavam de misericórdia para com ninguém. Era por isso que eles tentavam de todas as maneiras matar o Senhor Jesus. Porque Jesus, ele veio quebrar paradigmas. Jesus fazia tudo diferente daquilo que eles queriam que ele fizesse. E isso irritava-os. Muitas vezes, o Senhor Jesus Cristo, ele desmascarou esses grupos judaizantes em público, para que todas as pessoas vissem quem realmente eram eles. Aí Jesus coloca uma terceira pessoa, que é o samaritano. Quem é o samaritano? O samaritano era uma pessoa que era repudiada pelos judeus. Na época do Senhor Jesus Cristo, um judeu não poderia conversar com alguém de Samaria, por conta que os samaritanos, eles haviam se desviado do judaísmo, e para um judeu era algo horripilante, algo muito ruim ter que estabelecer um vínculo de amizade com pessoas que haviam se distanciado do Deus de Israel. Então, Jesus usa a figura de um samaritano, exatamente aquela pessoa de quem os judeus mais odiavam, para mostrar na prática que o que eles pensavam, o que eles faziam, não estava de acordo com a vontade de Deus. Então Jesus vem e usa a figura de um samaritano. Ele disse que o samaritano encontrou o rapaz caído
E ele se comoveu de íntima compaixão. Ele demonstrou na prática o que é amar o próximo. Glória a Deus. E ele socorreu o rapaz, ele colocou em uma estalagem, cuidou das feridas dele, e ainda disse o dono da estalagem que ele deu 2 dinheiros a ele e disse a ele que cuidasse do rapaz, que quando ele voltasse, ele iria pagar tudo que tivesse de despesa. Pois bem, ao término desta parábola, Jesus ele olha novamente para o doutor da lei e faz uma pergunta para ele. Olha só o que é que ele diz no versículo 36. Versículo 36. Qual desses 3 te parece que foi o próximo do que caiu nas mãos dos salteadores? Olha só qual é a pergunta que Jesus faz para ele. Depois de Jesus contar essa parábola, ele pergunta para aquele homem, ele diz: quem tu acha desses 3 que foi o próximo daquele que estava caído? Olha o que foi que o doutor da lei respondeu. E ele diz: o que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: vai e faz o mesmo. Glória a Deus. Então Jesus pressionou aquele homem a confessar com a sua boca que o próximo daquele homem que estava caído foi exatamente aquele a quem eles mais odiavam, um samaritano. Aí nós podemos fazer aqui uma reflexão em cima desse texto. E nós podemos perguntar a nós mesmos: quem é o meu próximo? Será que eu tenho posto em prática esse ensinamento que foi dado pelo Senhor Jesus? Será que eu tenho realmente amado a Deus acima de todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo? Será que quando eu me curvo diante de uma imagem de escultura e começo a render graças, a direcionar as minhas orações, as minhas petições àquela imagem de escultura, será que eu estou colocando Deus acima de todas as coisas? Será que eu estou amando a Deus como deveria? Glória a Deus. Quando eu chamo palavrões, quando eu minto, quando eu faço coisas que pela palavra de Deus é condenada, será que eu estou amando a Deus acima de todas as coisas? Quando eu rejeito os mandamentos da palavra de Deus, quando eu coloco à frente de Deus uma religião, por exemplo, será que eu estou realmente amando a Deus como deveria? E o meu próximo? Será que o meu próximo são apenas aquelas pessoas que convivem comigo no meu dia a dia? Será que o meu próximo é apenas os irmãos que congregam comigo na minha denominação? Glória a Deus. Essa pergunta nós devemos fazer a nós mesmos todos os dias. Porque sabe aquelas pessoas que muitas vezes nós passamos por elas
e elas estão caídas nas ruas, os mendigos, por exemplo, os noiados, pessoas que vivem usando drogas e que já perderam até a expectativa de vida para eles, como se já estivesse acabado. E muitas vezes nós passamos e fingimos que ele não existe. Só que é o seguinte, aquelas almas, elas são importantes para Deus. A palavra de Deus diz que as riquezas do mundo inteiro não compram o valor de uma única alma. Então aquela alma que está caída no lamaçal do pecado, lá no fundo do poço, ela é preciosa para Deus. Eu não estou dizendo para você pegar essas pessoas e colocar dentro da sua casa. Estou dizendo que às vezes uma palavra pode mudar a vida de uma pessoa. Às vezes um versículo da Bíblia pode mudar a história de uma pessoa. Por que que você passa por essas pessoas e você não faz nada por elas? Por que que você anda com a Bíblia debaixo do braço, mas repudia essas pessoas? Quem é o seu próximo? Amar a Deus acima de todas as coisas não é só fazer parte de uma religião, não é só dar glória a Deus, não é só orar, não é só estar na igreja. E amar o próximo não é amar apenas aqueles que te amam. Jesus nos ensina na sua palavra que nós devemos amar até os nossos próprios inimigos. Então, nós precisamos refletir sobre isso. Jesus te chamou para distribuir a sua palavra para todas as pessoas. Independente dessas pessoas serem católicas, evangélicas, espíritas, budistas, seja lá o que for, elas precisam de Deus e nós temos a palavra nas nossas mãos e nós precisamos anunciar para essas pessoas. Que nós possamos aprender a amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Não tenha medo de falar de Jesus para as pessoas. Às vezes, as pessoas têm medo de chegar perto de uma pessoa que é viciada em drogas, porque acham que elas não vão receber a palavra, elas vão repudiar a palavra de Deus. Mas na verdade são as pessoas que mais ouvem a palavra. Eu não tenho medo de pregar o Evangelho para drogados, para prostitutas, para mendigos, seja lá quem for, porque Jesus morreu por eles também. Jesus, naquele dia, quando ele estava morrendo na cruz do Calvário, ele estava dando a sua vida pela humanidade. No meio dessas pessoas, existem drogados, existem mendigos que estão caídos nas ruas, existem prostitutas, existem ladrões, pessoas da pior espécie. Jesus morreu por elas. E nós somos a igreja do Senhor. Nós somos incumbidos a levar essa palavra para essas pessoas e resgatá-las das trevas do fundo do poço. Então, que nós possamos obedecer aquilo que foi ensinado por Jesus. Que esta palavra, ela sirva de reflexão para a tua vida e que nós possamos aprender a amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Amém? Deus te abençoe. Fique com a paz do Senhor Jesus. Não se esqueçam